Hoje eu vou iniciar a nossa conversa falando sobre as bases que direcionam a abordagem da medicina integrativa. Falaremos das hallmarks da medicina integrativa, da saúde à doença, compreendendo os processos e desenvolvendo planos terapêuticos individualizados. Sempre nos lembrando que a base da medicina integrativa é promover a saúde do nosso paciente. A medicina integrativa oferece ferramentas terapêuticas que juntas possibilitam e ampliam o poder de atuação em todas as especialidades médicas, mergulhando na individualidade, compreendendo a integralidade do ser humano, compreendendo a saúde e todas as implicações para promover bem-estar, qualidade de vida aos nossos pacientes. Focar na saúde. Para que possamos ter em mente os pontos a serem abordados na terapêutica individualizada, precisamos ter uma definição clara sobre o que é saúde. A definição da saúde abarca em seu conceito um bom funcionamento do organismo em diferentes níveis. Psicossocial, ou seja, a sua interação subjetiva com o seu trabalho e outros ambientes, os quais interferem na sua vivência de bem-estar. Ambiental, que abrange os fatores físicos, químicos e biológicos externos ao indivíduo e os fatores que impactam seus comportamentos. Fisiológico, que corresponde ao bom funcionamento físico, orgânico, mecânico, bioquímico do organismo. As condições psicossociais, segundo a Organização Mundial de Saúde, são aspectos que definem a interação subjetiva entre o indivíduo, seu trabalho e o meio ao qual ele interage e que interfere na vivência de bem-estar no trabalho e também nos processos de descompensações na saúde, seja mental ou física. Ou seja, conhecer mais do paciente durante sua anamnese é fundamental para construir o perfil da abordagem terapêutica, que é uma única para cada indivíduo. Se a gente não conhecer o nosso paciente, já vamos começar incorrendo em erros básicos, porque cada paciente traz em si uma caixinha preta especial, própria e única. Já as condições fisiológicas, elas avaliam o funcionamento físico, orgânico, mecânico e bioquímico desse paciente. Sendo assim, a saúde provém do bom e equilibrado funcionamento de todos os níveis desse indivíduo. Quais são os fatores ambientais que interferem diretamente na saúde do indivíduo? Hoje é muito fácil para mim perceber isso, uma vez que existem fatores físicos, químicos e biológicos externos, como por exemplo, radiações de uma antena de TV, trabalhos em ambientes insalubres com exposição a compostos químicos sem proteções devidas, químicos e biológicos, representam um potencial comprometimento para a saúde. Na minha experiência particular, eu posso citar vários pacientes que chegam até mim com o diagnóstico de câncer e que a causa é puramente ambiental. Veja, uma delas eu sempre ressalto e cito porque era tão gritante aos olhos a causa. Uma paciente que era descascadora de camarão e passava o dia inteiro com as mãos na pedra pome. Então as mãos dela estavam extremamente feridas, com lesão de continuidade, com um potente agente de intoxicação contínuo. Um outro exemplo é o trabalho com a manipulação agrícola de agrotóxicos, algo que interfere muito na saúde do indivíduo. Antes da doença aparecer, com certeza temos um desequilíbrio em uma ou mais dessas condições. Esperar a doença aparente, estruturada, é continuar negando que existe um processo de construção da doença já estabelecido
Essa é a medicina preditiva, cujo objetivo é cuidar de reparar os danos antes da estruturação da doença, e sabemos que a manifestação da doença é somente a ponta do iceberg, uma vez que o processo de adoecimento ele é anterior a isso. Um tema que iremos abordar na aula de hoje é o manejo do estresse oxidativo, que aborda justamente a parte desse iceberg que não se vê a olho nu. Um potencial dano silencioso que vai levar o nosso organismo a um processo de adoecimento. Por isso que o foco da medicina integrativa é cuidar de saúde, da saúde. Entender essas hallmarks da saúde e, sobretudo, os pontos de ajustes que vamos propor para cada uma delas, o uso adequado das nossas ferramentas disponíveis é fazer a verdadeira medicina integrativa. A visão integral do ser humano começa com uma boa abordagem do seu status fisiológico. Quando falamos de visão integral, o que estamos falando? Que o primeiro ajuste é o status fisiológico, porque é muito triste a gente... Eu vou fazer uma metáfora para vocês entenderem como é que funciona isso. Cuidar do status fisiológico significa detoxificar, criar um ambiente cerebral melhor, criar uma condição desse corpo responder melhor aos estímulos. Veja bem, um paciente que está deprimido, por exemplo, vou fazer uma metáfora. A gente vai ligar um carro. A gente não consegue ligar um carro com a injeção eletrônica quebrada, por exemplo. Você vai ficar ali tentando. Eu vou fazer uma analogia a esse modelo, a essa ordem, a essa sistematização da visão integral do paciente. Se a gente tiver um paciente detoxificado, um terreno mais ajustado, nós vamos conseguir ter uma melhor resposta aos nossos alvos terapêuticos, que seja um suplemento, que seja um processo terapêutico qualquer. Imagina se o paciente começa a fazer uma terapia sem ter gasolina cerebral para suportar esse processo. É como se você chegasse num paciente e com muita boa vontade, com tudo com o seu melhor, tentar trazer o paciente para um estado de ânimo, sem o paciente ter a menor condição fisiológica para isso, sem o paciente ter serotonina, sem o paciente ter resposta biológica, biofísica. Então, quando falamos de visão integral, o que estamos falando? Se a gente dividir em dimensões, podemos observar a dimensão física com esse aspecto fisiológico. Depois, a dimensão emocional, que se subdivide em relacional, a dimensão mental e a dimensão espiritual. E tudo isso sofre a interferência do ambiente. Voltando o olhar para essa dimensão física, vamos entender essa engrenagem. São 8 compartimentos que devem ser ajustados no paciente pelo médico, que nós chamamos de as hallmarks da saúde, da medicina integrativa. O controle do metabolismo e bioenergética do paciente. A avaliação do seu status redox, e que está intimamente relacionado com o bom funcionamento das vias de sinalização, assim como da defesa do organismo, a avaliação da capacidade de detoxificação, a avaliação da capacidade de regeneração, a manutenção do equilíbrio da microbiota. A gente sabe o quão importante e quão elementar é esse sistema, a microbiota intestinal, relacionada com todos os outros órgãos, com todas as outras microbiotas, correlacionando com o sistema redox de cada órgão, de cada sistema.
e a modulação do sistema psiconeuroimunoendócrino, que chamaremos de PNEI. Observem que esses compartimentos estão envoltos numa engrenagem que comunicam entre si e harmonizam a condição da saúde física. Existem 3 pilares que suportam essas hallmarks: o terreno biológico, o estilo de vida e os diferentes tônus que nós chamamos de tônus sensorial, energético e frequencial. E concluindo, todos estes fatores que foram introduzidos aqui hoje fazem parte do modelo sistemático que criamos para o estudo da medicina integrativa e que vem norteando a nossa prática clínica diária. Agora, nós vamos aprofundar em cada um deles e começaremos hoje a falar do status redox.